decisão de mérito ao final do processo contrária, né? É claro que cada ação tem a sua peculiaridade, tem a sua questão, mas o que o Luiz César Bittencourt coloca aqui para a gente é, olha, tendo a vitória numa tutela antecipada, numa liminar, havendo a suspensão de pagamento, como a senhora já esclareceu, esse pagamento seria atribuído à empresa. Ao final do processo, né, de conhecimento, havendo uma reversão da decisão, como é que ficaria isso para os participantes, né, que se beneficiaram dessa decisão? Essa discussão de concessão de liminar, retorno no julgamento final do mérito, a perda é sempre recorrente em várias ações que nós temos. Então, como é um tema muito importante, eu gostaria de ter a sua observação em relação a essa questão, por favor. É super importante essa abordagem, principalmente quando a gente traz aí uma transparência absurda, né? E a gente está aqui para promover segurança, né? Então, eu acho super pertinente. Nesse caso, a gente tem a possibilidade de reversão da liminar a qualquer tempo e a devolução da retenção no contra-cheque. Então, o primeiro efeito da queda da liminar é que, com a concessão da liminar, o pedido é que cesse as retenções das contribuições extraordinárias. Então, esse é o efeito para o participante. Se cai a liminar, volta a reter imediatamente. Nesse mesmo pedido, a gente pede que os Correios efetuem a contribuição na integralidade para o Postales. Então, pode haver uma execução dos Correios para receber aquelas parcelas que ele antecipou, que ele fez o repasse para o Postales. A diferença é que quando você deve para o fundo, a correção desse valor é com fatores atuariais. Você tem que fazer recomposição da reserva. Nesse caso, não há risco de recomposição da reserva. A gente viu uma queda de liminar na Petros, né, numa ação movida em relação ao equacionamento da Petros, que gerou uma dívida muito maior. Eu sei que isso está no cenário aí de algumas pessoas. Não há essa possibilidade, não tem esse pedido. Agora, os valores que podem ser executados pelos Correios na queda, na perda da ação, por exemplo, que tinha aquela liminar, eles serão pagos aos Correios com juros e correção, tá? Essa execução é feita no próprio processo. Então, o nosso aconselhamento é que, assim, qualquer pessoa que se beneficiar da liminar, faça sua reserva. Por quê? Porque essa decisão é uma decisão que ela pode ser revertida, ela não é uma decisão com trânsito em julgado. Então, é importante que se faça essa reserva. Agora, mesmo com a execução dos Correios, existe uma segunda discussão em relação à previdência complementar, que é ser parcela alimentar. Pela jurisprudência, em todas as outras áreas do direito, parcelas alimentares não podem ser cobradas de volta. Vou dar exemplos aqui que as pessoas talvez conheçam. Pensão alimentícia para um filho. Depois cessa a pensão, não tem como receber de volta parcela alimentar. Liminar contra o INSS na Justiça Federal, concessão precária de benefício do INSS por via de liminar. Perdeu a ação, o INSS não tem como pegar de volta o valor do benefício que foi pago em liminar. Então, existe uma camada de discussões quando se trata de verba alimentar. Segurança máxima para quem tiver o benefício garantido. A liminar concedida, caso ela venha a ser concedida. Faz uma reserva. No pior dos cenários, devolução dos valores que não foram pagos, pagamento para os Correios, com juros e correção no próprio processo. É muito importante esse esclarecimento, acho que foi muito claro essa questão. E quando se fala de verba alimentar, é aquela verba de subsistência, quer dizer, a pessoa usou aquele recurso para subsistir. Então, não há fundamento para que ela tenha como devolver. Ela usou para se alimentar, para morar, para fazer a sua cuidar da saúde básica dela. Então,
A discussão é exatamente nesse sentido, é como devolver um valor que foi consumido para essa finalidade, né? Então, é uma discussão, mas ficou muito claro aí a condição, e é sempre prudente nessa questão, quer dizer, como se beneficia de uma liminar, a pessoa usar aquele recurso realmente para fazer uma reserva, né, tendo em vista a possibilidade de reversão daquela situação, que ela voltar a ter que contribuir, pagar aquele valor, né, ou eventualmente até haver uma discussão em relação ao seu restabelecimento. Uma última pergunta ainda em relação ao bloco anterior, é a última que nós vamos fazer, porque é um caso muito, muito específico, né, e a Djanira foi muito insistente aqui com várias homenagens à doutora Luísa e à ADCAR pelas suas iniciativas, mas ela colocou um caso concreto que pode ser realmente recorrente também essa discussão, o caso concreto dela, por isso merece uma apreciação. Ela diz o seguinte: eu me aposentei em 2010 por tempo de contribuição, né, com 30 anos de contribuição, logicamente para a Previdência Oficial. Trabalhou até 2019, ou seja, continuou contribuindo por mais de 9 anos. Aí a pergunta que ela faz é se ela tem direito a algum tipo de revisão para a Previdência Oficial e, no caso da complementar, no caso do benefício saudado, né? Então é isso, ela se aposentou em 2010, continuou trabalhando até 2019. Então, no caso do BD, ela teve lá o seu saldamento em 2008, e ela pergunta se essa contribuição adicional para a Previdência Oficial e para complementar, se existe alguma possibilidade de haver modificação do valor da DIB lá, do benefício complementar, da Previdência Complementar e da Previdência Oficial. No caso da previdência dela oficial, a própria data da DIB tira dela qualquer possibilidade de revisão daquele benefício, porque ultrapassou 10 anos, então ela cai naquela regra de 10 anos de cálculo. Então, modificar o cálculo desse benefício agora em 2021 não seria possível. Se ela continuou após 2008, saldamento do plano, fazendo contribuições para postales, ela fez contribuições indevidas, porque nos termos do regulamento do saldamento do plano BD saudado, contribuintes ativos não efetuam contribuições ordinárias para o plano. Está escrito lá no regulamento. Então, ela não poderia ter sofrido, no período de participante ativo, contribuições após o saldamento. Esses valores, com a aposentadoria dela, tem que se observar a data do marco prescricional para conseguir recuperar aí essas contribuições indevidas. Agora, isso pode também gerar uma revisão de benefício dela se ela teve uma majoração da remuneração. Porque o benefício saldado significa que na data do saldamento, aquele cálculo de benefício acontece, é fixado um valor em real, não se contribui mais em alguns casos, como é o caso do BD saudado, e você tem o valor do benefício fixado em real corrigido até a data que você implementa as condições para recebimento, que seja aposentadoria no INSS e desligamento dos Correios. Então, você tem que ter essa combinação. Agora, se ela efetuou contribuição indevida como ativo, pode ser uma opção rever a base de remuneração para rever o cálculo do benefício que foi saldado, porque a média dela pode ter modificado ao longo do tempo. Para esses casos, não existe uma resposta para esse e para outros. Por exemplo, recebi uma ação, entrei com uma ação contra os Correios depois e recebi uma equiparação salarial, tive uma majoração de remuneração, recebi um adicional. A previdência complementar, ela está sempre atrelada à remuneração. Qualquer uma dessas situações que variam, elas podem ser objeto de revisão de benefício. Então, assim, antes de existir PED, né, a gente tem aí esse tempo todo de representação de participante, são em causas de revisão de benefício, de conferência, de regulamento e de conferência do benefício concedido.
Nesses casos, é sempre individual. Então, eu coloco à disposição da Djanira, agradeço aí os elogios que ela fez, e coloco à disposição dela ou de qualquer outra pessoa que quiser ver um caso individual, que a gente faça através da documentação, porque assim, não existe uma receita em previdência complementar. A condição individual de cada um, ela modifica o resultado. Não existe uma regra para todos. Existem questões jurídicas mais complexas que qualquer resposta que eu dê aqui, ela pode não estar acertada, Djanira, para o seu caso. Então, eu me coloco à sua disposição para fazer perguntas complementares e conseguir te responder com mais assertividade e segurança. Agora, se você aposentou por tempo de contribuição com 30 anos no INSS, eu já te asseguro que você é uma participante assistida com abono. Muito bem, muito obrigado, doutora Luísa. Agora vamos entrar aqui na segunda fase, só para explicar bem para o pessoal, essa questão da revisão, da discussão, da incidência do tributo em relação ao benefício recebido, ela, em razão das características próprias, né, cada situação individual é distinta. Então, por isso que essas ações nós discutimos muito com o escritório da doutora Luísa, simulamos a possibilidade de fazermos uma ação coletiva da DICAP, exclusivamente pela DICAP, representando os associados, para que depois se fizessem as execuções, mas concluímos, depois de todo o esforço que foi feito, que efetivamente é muito mais produtivo, eficaz, né, se ingressar com as ações individuais em relação a esse tema. Tá? E, lógico, que o que nós combinamos com ela, né, em razão da nossa parceria, é de que as ações seriam feitas após uma pré-análise da condição da efetividade do direito, ou seja, os associados vão disponibilizar para o escritório da doutora Luísa a documentação necessária para a simulação, vai ser feita uma simulação do direito e reconhecida a perspectiva, né, de aplicação do direito, né, da não incidência do imposto de renda em parte, né, do valor vertido, né, para a constituição da poupança do benefício, aí sim vai se ingressar com a ação para se fazer a discussão judicial, né, nos termos em que ela colocou, para receber valores atrasados, 5 anos, e vitaliciamente se excluir da base de cálculo esses valores. Então, o modus operandi que nós construímos foi esse. Os associados vão poder, nós estamos construindo, nós vamos soltar informações adicionais sobre essa questão, estamos construindo um aplicativo em que o associado vai poder ingressar, disponibilizar sua documentação para que seja feita essa pré-análise, tá? E aí sim se decidir com relação ao ingresso ou não. É claro que isso tem custo, né? E a gente também negociou, né, com a doutora Luísa um custo mínimo, né, para que os associados possam efetivamente ter esse benefício de fazer essa análise e ingressar com a ação. Isso, se eu não estiver enganado, a doutora Luísa pode me confirmar, ficou limitado a R$400 para os associados da DICAP em relação a essa questão. Porque eles têm muitas perguntas nesse sentido, então já estou adiantando aqui, doutora Luísa, como é que a coisa vai colocar. O que eu posso colocar é isso, nós vamos soltar informações complementares em relação a esse tema. O que é importante para a gente hoje era noticiar essa possibilidade, noticiar esse benefício que os associados da DICAP podem ter a partir dessa tese que a doutora Luísa apresentou aqui e que, logicamente, todos nós que temos interesse podemos nos beneficiar dela. Então, nós vamos, primeiro, divulgar informações complementares para que as pessoas fiquem bem informadas em relação a essa questão, mas a parceria que nós firmamos é construir uma condição de custo reduzido, né, para os associados para ter acesso a esse benefício, e a ação só vai ser ingressada na medida em que a simulação apontar efetivamente que aquela pessoa, que aquele associado tem direito a esse benefício, a se beneficiar dessa situação. Então, com isso, eu respondi aqui umas 10 questões ou mais que levantaram aqui. Eu consegui me apropriar. Assim, o Silvério colocou, o nosso diretor Jorge Ribeiro também teve a cortesia de participar aqui com a gente, fazendo esses questionamentos. O José Elias, ele faz uma pergunta assim, muito interessante. Ele pergunta o seguinte: quem está na ativa? Veja bem, a pessoa ainda está com um contrato ativo, ainda não é assistido pelo Postares,
mas ele fez contribuições nesse período, quer dizer, consequentemente, ele estaria beneficiado por essa situação. Então, a pergunta dele, como é que fica o pessoal que ainda está com contrato ativa e ainda não é assistido do Postares? Como é que ele se enquadra em relação a esse direito? Ele se enquadra como conhecedor de um direito futuro, né? Então, até deixo aqui registrado o nosso compromisso de, a qualquer tempo, sendo associado da DICAP, manter as condições de benefício, né, da parceria da DICAP para quem vier a sofrer a segunda tributação no futuro. Né? A gente não descarta aí eventuais questões assim, pelo tempo, né? Mas está mantidas as condições. O que acontece? Essas pessoas já identificaram que aconteceu a primeira tributação. E elas já sabem que vai acontecer a segunda. E elas já sabem, inclusive, que como elas vão aposentar, né, se tornarem assistidos depois da resolução da Receita, os primeiros benefícios dela vão vir, inclusive, sem retenção de imposto de renda. Porque enquanto foi esse período de devolução de 89 até 95, eles não vão cobrar imposto de renda. Então, vai levar um tempo para que o imposto comece a ser cobrado. Quando o imposto começar a ser cobrado, é o momento que ele, conhecedor desse direito, vai falar assim, não, peraí, estão cobrando um imposto agora sobre tudo e eu sei que isso aqui não está certo. E esse que é o momento que vai acontecer o bis, né, a segunda tributação. Então, não há como agir antes que aconteça a lesão. Então, antes do prejuízo, não há o que se fazer. Mas você é um conhecedor hoje do seu direito e já sabe o que vai te acontecer lá na frente para que você decida lá, né, quando acontecer, se você vai tomar essa iniciativa ou não. Só vai valer para quem acontece a tributação 2 vezes. Então, hoje tem que estar numa condição de assistido com incidência de tributo.